Muito bom dia, está começando o Século News, edição especial, e hoje com notícias sobre os vários pedidos de paz feitos pelo Papa Francisco. Ele tem rezado pelo fim da violência na Síria, na Ucrânia e na Nigéria. Você vai ver também a mensagem do Papa para os jovens que vão participar da Jornada Mundial da Juventude na Polônia no ano que vem. E tem ainda um documentário feito especialmente para os casais. Mas tudo isso aconteceu antes do retiro de Quaresma do Papa Francisco. Ele ficou a semana toda na cidade de Arizia, na Itália, junto com alguns funcionários da Cúria Romana. O Papa Francisco chegou à casa do Mestre Divino na cidade italiana de Arizia. Ele vai ficar aqui para o seu segundo retiro espiritual como Papa. 2 altos funcionários de cada departamento da Cúria Romana se juntaram a ele na viagem de ônibus para o retiro. O Papa foi recebido por líderes da ordem religiosa paulina em sua chegada. 5 dias de oração e silêncio aguardam o Papa Francisco e seus companheiros. Eles vão começar o dia rezando o breviário às 7h30 da manhã. O último item na sua agenda será o jantar, 12 horas mais tarde. Eles começaram o retiro com a adoração eucarística, que também contou com a presença do pregador do retiro, o carmelita Bruno Secondin. E antes de viajar ainda no Vaticano, o Papa Francisco se reuniu com a chanceler alemã Angela Merkel. Ele pediu que ela continue na mediação para acabar com os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. O Papa Francisco se reuniu com a chanceler alemã Angela Merkel pela segunda vez. Eles discutiram uma ampla variedade de temas durante uma reunião de 40 minutos. Os dois trocaram opiniões sobre a conservação do meio ambiente, os direitos das mulheres, a luta contra a pobreza e uma reunião de cúpula internacional que vai ser realizada na Alemanha no final deste ano. A Ucrânia, no entanto, foi o centro da conversa. A chanceler alemã fala russo fluentemente e tem desempenhado um papel importante na mediação da relação entre a Rússia e a Europa. O Papa encorajou fortemente Merkel a ajudar a encontrar uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia. Merkel recebeu do Papa um medalhão de São Martin. Ele retrata o santo removendo a capa para dar aos pobres. Merkel fez uma doação para ajudar crianças refugiadas no Oriente Médio. Ela também presenteou o Papa com uma coleção de CDs de músicas de Johann Sebastian Bach. O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, se reuniu com Merkel depois da audiência com o Papa Francisco. Eles se encontraram também com o secretário do Vaticano para as relações com os Estados, Dom Richard Gallagher. O Papa Francisco ouviu testemunhos de marinheiros que se arriscam ao salvar vidas de imigrantes clandestinos. Ele demonstrou admiração por esses profissionais. O Papa Francisco se reuniu com 8 membros da Guarda Costeira italiana na cidade do Vaticano. Os marinheiros trabalham em auxílio aos imigrantes que tentam chegar em barcos frágeis à ilha de Lampedusa. Mariana Maria disse ao Papa como ajudou um navio que viajava mais de 770 passageiros. Certamente a lembrança que tenho dessa experiência são os olhos das pessoas. Vemos olhos muito tristes. Que a primo impatto ti trasmettono tanta tristezza. O Papa ouviu o depoimento de um militar em movimento e um outro marinheiro explicou o que considera mais chocante quando se chega a um barco cheio de pessoas necessitadas. Eles aplaudem tão alto quanto um estádio cheio de pessoas, depois de lhes oferecer nada além de uma escada para o nosso barco. Papa Francisco disse apreciar o trabalho desses profissionais porque eles arriscam as próprias vidas para ajudar os outros. Eu sinto admiração por vocês, de verdade. Me sinto pequeno. Antes de sair, eles deram ao Papa uma cruz de madeira, feita a partir dos restos dos navios que tentam chegar à costa europeia. Milhares de pessoas já procuraram uma vida melhor desta forma. E o Papa deixou uma mensagem aos jovens sobre o significado do verdadeiro amor. É uma preparação para a próxima Jornada Mundial da Juventude que acontece no ano que vem. É uma mensagem onde o Papa Francisco convida os jovens a redescobrir a beleza do amor. É parte de uma mensagem para se preparar para a Jornada Mundial da Juventude, que será celebrada no próximo ano em Cracóvia. O amor, diz ele, é cercado de compromisso e de responsabilidade.
Exorto-os também a rebelar-se contra a tendência generalizada para reduzir o amor a algo banal, reduzindo-o ao seu aspecto sexual sozinho, privados de suas características essenciais de beleza, comunhão, fidelidade e responsabilidade. Ele disse que o uso de amor só por prazer cria uma barreira que bloqueia o amor verdadeiro. Disse que essa mentalidade é uma consequência da cultura que se concentra no que é fácil e temporário, em vez do que é verdadeiro e de longo prazo. Se você se permitir descobrir os ricos ensinamentos da Igreja sobre o amor, você vai descobrir que o cristianismo não é constituído por uma série de proibições que sufocam nosso desejo de felicidade, mas sim um projeto de vida capaz de cativar nossos corações. Na mensagem, ele também destaca que a juventude é um período em que o desejo de encontrar o verdadeiro amor é despertado. Pediu que os jovens evitem qualquer coisa que pode acabar contaminando os corações. E o Papa voltou a pedir paz para a Ucrânia. Ele rezou durante a audiência geral semanal, que teve a presença de um grupo de ucranianos. O Papa começou sua audiência geral semanal saudando os peregrinos e abençoando a multidão. Não demorou muito para que ele desse a essas duas crianças o passeio de suas vidas. Eles pularam para o Papa Móvel enquanto o Papa atravessava a Praça São Pedro. Em sua catequese, o Papa refletiu sobre a importância da família, especificamente em proteger a relação entre irmãos e irmãs. Vemos isso em famílias que lutam por pequenas coisas ou talvez por uma herança. Então, eles não falam uns com os outros, ou nem mesmo conhecem um ao outro. Isso é feio. A fraternidade é algo poderoso. Mas a fratellanza é uma coisa grande. O Papa convidou a multidão a rezar pelas famílias que estão divididas, de modo que possam se unir novamente e deixar de lado as diferenças. Ele também agradeceu àqueles que dão apoio às famílias, ajudando seus irmãos com necessidades especiais. Alguns estão doentes ou têm uma deficiência. Há tantos irmãos e irmãs que ajudam seus semelhantes. Vemos casos como esses em todo o mundo. Talvez nós não os apreciamos tanto quanto deveríamos. Mais uma vez, o Papa orou pela paz na Ucrânia, apelando para o fim da violência. Como bispos de muitos países estavam em Roma para a visita ad limina, o Papa os cumprimentou após a audiência geral. Eles vieram da Ucrânia para a Praça São Pedro. Viram o Papa de perto, mas vê-lo pedir a paz no seu país significava o mundo para eles. Fratelli e sorelle. Irmãos e irmãs, eu sei que entre as intenções que trazem para o túmulo do apóstolo, vocês rezam pela paz na Ucrânia. Eu também tenho esse mesmo desejo. Eu me junto a vocês em oração para que a paz possa reinar para sempre no seu país. As palavras do Papa têm autoridade moral e o que ele diz é muito importante, especialmente agora, quando se tenta superar os problemas da Ucrânia e buscar a paz. Mesmo que eles vivam em uma área relativamente longe do conflito mortal, o peso da guerra toma todo o país. Eles veem isso nos rostos de milhares de refugiados da parte oriental do país. Na nossa paróquia, recolhemos doações, alimentos, roupas e realmente qualquer coisa que podemos levar para a área afetada pela guerra. Nós também ajudamos aqueles que fugiram. Quase 1 milhão de pessoas deixaram a Crimeia e a zona leste do país. Nós também os ajudamos pastoralmente, mas principalmente com as necessidades materiais básicas. Ainda que um cessar-fogo tenha sido assinado em meados de fevereiro, o conflito continua em algumas partes da Ucrânia. As vítimas são muitas vezes os civis. Os católicos na Ucrânia são minoria. Eles representam cerca de 8% da população. Agora, esse pequeno grupo vai voltar para casa, sabendo que eles têm o apoio do Papa Francisco. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre os pedidos de paz. Dessa vez é um arcebispo da Síria que conta como é viver no meio da guerra.